Apenas no Brasil todo? No Brasil todo. Em todas as profissões? Sim. E tem mais um detalhe, gente. Quer dizer, apesar do know-how que nós temos, entendeu? Como empregada doméstica, uma empregada doméstica negra ganha quase a metade do que ganha uma empregada doméstica branca. E como se não bastasse tudo isso, nós temos a questão da boa aparência, que é, entendeu, uma forma de violência contra a mulher negra. E eu queria entrar, inclusive, em cima do que o doutor estava colocando, quer dizer, essa coisa da estatística, entendeu, e da procura das delegacias, quer dizer, não só a delegacia de crimes raciais, mas qualquer outra delegacia, existe uma realidade que é muito triste. O negro tem medo da polícia. Nós temos pavor da polícia, porque a nossa experiência com a polícia é muito trágica. Então, quer dizer, o negro, ele sofre a discriminação, mas entre ser discriminado, quer dizer, sofrer a discriminação e procurar as autoridades policiais, sabe? É uma coisa muito complicada. Quer dizer, no meu caso, que eu fui numa delegacia com 2 advogados, 2 jornalistas, e eu fui discriminada pelo delegado, imagine, quer dizer, um negro comum que não tem nenhuma informação. Ele não vai. Porque chega lá, ele vira o criminoso. Então, quer dizer, nunca vai se conseguir, quer dizer, ter um levantamento, quer dizer, porque as pessoas não vão na delegacia fazer queixa, entendeu? Do nível, entendeu? E da violência da discriminação racial. Deixa eu pedir um intervalo comercial, nós voltamos daqui a pouquinho com Opinião Livre, falando de racismo, discriminação. Até já. Estamos de volta à Opinião Livre, falando de racismo, discriminação, esta tarde com os nossos convidados. Dagoberto Fonseca, antropólogo, você que ouviu aí no primeiro bloco do programa, né, sobre aumentos, sobre temores, o medo do negro da polícia, a ascensão na advocacia entre os juristas da mulher. O que é que você pensa disso tudo? Bom, antes de qualquer outra coisa, não dá para a gente fazer uma mera análise, né, desse primeiro bloco, mas é fundamental que a gente faça alguns depoimentos também aqui para a gente estar tendo uma dimensão disso. E aí, assim, entender eu enquanto processo de ver a polícia já é uma coisa bastante assustadora. Isso sem contar que na segunda-feira de carnaval de 1991, vários e vários tiros chegaram no carro onde eu estava, ou seja, quase que eu não estou aqui, né? Ou seja, grupos de extermínio estão acabando com a população negra, não só em São Paulo, como também nos outros estados do país. Isso é fundamental estar entendendo, porque a gente precisa estar entendendo a política desse estado, né? E a política desse estado, desde o período colonial com o escravismo até os dias de hoje na República, não tem o negro como um cidadão, né? E é um cidadão, quando muito, pela metade, ou só essas 7 mulheres que, entre aspas, podem ser consideradas cidadãs, e também, por outro lado, isso não quer dizer que ter o poder aquisitivo minimiza a discriminação. Vide aí a filha do Albuino Azeredo, né? Vide aí outros casos que a gente pode estar citando. Então, a questão fundamental a ser entendida nesse processo não é só a questão do medo do negro ou a questão da ascensão de algumas mulheres. É como que está a articulação desse Estado, um Estado que é sexista e um Estado que é racista, né? Isso sem contar a questão no Brasil, mas ampliando isso para todo um contexto, né, que a gente vê isso no mundo inteiro. E lendo, né, um livro de Anne Barston, A Chacina de Feiticeiras, a gente vai ver justamente isso, ou seja, o montante de todas as discriminações, de todos os crimes da humanidade, né, objetos desse crime vão ser uma população determinada, tida como minoria para o mundo branco ocidental. Seja aí o judeu, seja aí o negro, seja a mulher. Tá certo? Então é fundamental estar entendendo isso. Ou seja, no mundo inteiro existe uma ideia de que algumas minorias devem deixar de existir. Por quê? Existe uma explicação para isso tudo? Existem os mitos. Existem os mitos de origem. E se a gente for pensar num mito, por exemplo, para explicar a questão do negro, a gente vai ver num mito de origem, isso pegando a Bíblia, no Gênesis, capítulo 9, versículos 19 e 27 da Bíblia. Ou seja, a ideia da maldição de Cã. Ou seja, a maldição de Cã colocando que os filhos de Sem e os filhos de Jafé seriam donos, senhores dos descendentes de Cã. Ou seja, e na Bíblia se faz a leitura, entre aspas, teológica,
de que os filhos de Cã são os africanos. Né? Isto porque isso vem da história de Noé, né? Que Sim. Quando ele desceu da arca, ele embebedou-se e Cã riu e ficou nu, e Cã riu que ele estava bêbado. Então Cã foi amaldiçoado. Então, posteriormente, descreveram que nós negros somos negros porque fomos amaldiçoados e somos camitas. Né? Então, toda a sociedade ocidental, ela passou, de um certo tempo, a tecer contra nós todos esses preconceitos existentes. Agora, quando fala da questão da eliminação da raça negra, né? Da etnia negra, da nossa etnia, né? Então, eu vejo com grande preocupação aquilo que a Câmara aprovou atualmente, né? Que é justamente a vasectomia para os homens e também a ligadura de trompa das mulheres na cidade de São Paulo. Nos postos, né? De saúde da prefeitura. Postos de saúde da prefeitura. Então, isso aí é um processo de eliminação pura e simples. Eu explico por quê. A maioria da população pobre somos nós negros. Somos nós que não temos acesso à instrução, à devida instrução. Porque, veja bem, a questão de instrução no Brasil é um problema sério. Porque quando a escola é de baixo nível, a partir de 64, o que ocorre? A escola pública é pior. E é para nós, e é para lá que vamos nós e nossos filhos. E nesse primeiro momento, o rico, a classe média, ele tem condições de dar uma instrução melhor para os seus filhos. Quando é o curso universitário, nós negros temos que ir para uma faculdade paga, enquanto que o branco ele vai para a faculdade do governo. Né? Então, aí é um processo grande de eliminação. Mas você, Tarcísio, chegaria ao ponto de dizer que oferecer um serviço de vasectomia ou ligadura de trompas poderia significar alguém pensando em extermínio da população negra nos postos de saúde? Isso aí eu tenho grande certeza que sim, sabe por quê? Porque o mesmo prefeito atual, quando ele foi governador, ele fez um decreto determinando a ligadura de trompa das mulheres negras e pardas. Deu um tremendo rebu naquela época e agora ele volta com a apresentação de outro vereador colocando isso e alguns aplaudem, mas nós negros, nós sentimos que isso aí é simplesmente a eliminação daqueles que não têm condição. Eu acho que é muito importante, que quando foi feito esse projeto, foi feito por uma pessoa chamada Benedito Pio, que era, na época, funcionário do Banespa, funcionário do governador do estado, que era o senhor Maluf, e a coisa estava muito clara, né? Quer dizer, o conceito que eles estavam defendendo era o seguinte, que se os negros continuassem, quer dizer, crescendo do jeito que estava crescendo, que quando chegasse no ano 2000, a maioria dos eleitores no Brasil seriam negros. E isso significaria a perda do poder do branco. Tá muito claro isso, eu tenho, quer dizer, esse documento, eu tenho esse papel, nós brigamos, nós as mulheres negras fomos para a rua. Então, quer dizer, para evitar exatamente que o negro se transformasse em maioria no ano 2000 e que tivesse, portanto, o poder na mão do voto, então esta proposta, entendeu, do Benedito Pio e do Maluf era exatamente para, entendeu, que ficasse, entre aspas, equilibrado, entendeu, o voto. Agora, e outra coisa... É uma análise errada, até política, né? Para não dizer social, porque teríamos hoje a maioria de parlamentares negros já. Sim. Sem chegar ao ano 2000. Quer dizer, é até uma leitura assim, estúpida, né? Agora, tem um outro dado importante também, é que quando se fala assim no extermínio do negro, é que a gente tem que pensar na democracia brasileira, né? E pensar na democracia racial, quer dizer, a coisa no posto de saúde vai ser assim, quer dizer, ou faz ou faz. E aí não vai ter saída. Quem é que frequenta o posto de saúde? Somos exatamente nós, né? Somos os negros pobres que vão para o posto de saúde, né? Quer dizer, lógico que vai o branco pobre também, mas a maioria esmagadora da população pobre desse país somos nós, né? Só como dado, no Maranhão, um estado de maioria negra, né? Maioria absoluta negra, é o estado que tem um conjunto de mulheres pobres e negras
esterilizadas hoje. Isso aí é dado oficial, dados Certo. que todas as entidades têm isso na mão hoje. Não sei se 78%, 73%, mas é um dado bastante considerável. E isso apenas demonstra um dado de que não é a questão de um serviço público. Uma política pública que o Estado não fez. Equivaleria ao holocausto do... Só deixa eu terminar o raciocínio. Isso faz com que a gente comece a pensar no projeto de eugenia, né? Que o Holocausto, os judeus viveram isso, e que o Brasil, após 1850, com o fim do tráfico negreiro, também está vivendo, ou seja, até os dias de hoje. Então é fundamental a gente estar percebendo esse dado, tendo em vista essa política como um todo, e grande parte das mulheres que vão fazer lá o seu parto a partir da... Como é que é o nome da Laqueaduras? Não. Quando vai ter lá o filho? Pré-natal? Não entendi. Não, aquela operação... Cesariana. Cesariana. Muitas são as mulheres que, ao ter o segundo ou terceiro filho, ou até o primeiro filho, mulheres negras e pobres, ao ter esse filho num parto cesariana, já se faz a ligadura de trompas. Eu gostaria aqui uma palavra também. Eu posso entender que o negro tem medo da polícia, porque me lembro a minha infância na Polônia, onde os judeus eram discriminados e tiveram medo da polícia. Isso é uma coisa muito... Posso entender esse medo, usa lógica. Eu não vou falar aqui dos negros, mas vou falar da minha própria experiência. Eu vivi na Europa, nasci na Europa, fui discriminado como judeu, como tal, como todo o nosso povo durante séculos e séculos. Cheguei ao Brasil, ninguém não me perguntou sobre minha procedência. Achei aqui um povo maravilhoso, bondoso, que me permitiu, com sua bondade, esquecer em parte os pesadelos do passado. Não senti, até um pouco tempo atrás, nenhum preconceito contra mim. Senti-me como um homem livre, podendo viver como um homem livre. O que é que explica uma judia agredir Sim. uma negra, por exemplo? Eu vou passar homem? para isso também, porque tem gente e gente. Pode ser também uma coisa contrária também que pode acontecer. Nós não podemos pensar como Hitler pensava, que um povo inteiro pode ser julgado pelo procedimento de um ou outro indivíduo, tá certo? Achei aqui um povo bondoso que me permitiu, em parte, esquecer os pesadelos do passado. Eu tinha fábrica de móveis, onde mais que 60% os tapiceiros eram negros, inclusive o mestre era negro, ganhando mais que os brancos. Não havia preconceito, ao contrário, eu sou o último para esse preconceito. Não presenciei, praticamente não posso dizer que presenciei ou testemunhei qualquer preconceito contra um negro aqui no Brasil. Não quero com isto dizer que não existe, pode ser que existe, mas como existia na África do Sul, não existe aqui, certo ou não? Agora, que negro, por exemplo, discriminado é abominável. Nenhum povo, nenhuma raça, ninguém não pode ser, e cada povo, cada raça que sente-se discriminada, deve lutar para acabar com esta discriminação, porque todos somos iguais. Não jogar culpa nos outros, mas lutar pelos seus direitos. Lutando pelos seus direitos, a gente chega lá. Porque o negro tem o mesmo direito que branco, só por causa da cor, da sua cor. Como, por exemplo, um branco não pode ser discriminado num país africano, onde só são somente negros. Sim, mas é que aí vem já um dado histórico, né, que é muito importante a gente tá vendo isso pelo seguinte. O processo da escravidão no Brasil foi um processo longo. Então, quando estava havendo a imposição da Inglaterra para acabar com a escravidão, que a escravidão já não era mais uma coisa de lucro para a Inglaterra, já que ela tinha feito a indústria, então ela estava obrigando que o Brasil abolisse a escravidão. Então, em 1850, surge a Lei da Terra, que proíbe que um negro tenha acesso à terra. E é nesse período que começa a vir para o Brasil um grande número de italianos. Esses italianos que vieram, né, eles vieram e tiveram a sua terra ganha.
os negros continuaram a ser colonos, mesmo após a abolição. Haja vista que houve aquele confronto com o Paraguai, que foi uma indução inglesa, e eles prometeram alforria para os negros que voltassem vivos. E Caxias, o retorno para o Brasil, ele teve medo de retornar rápido devido ao grande número de negros, a valentia que eles demonstraram lá. Porque o negro, quando foi para a guerra, ele foi obrigado, aí ele não teve opção. Agora, ser escravo ou morrer no Paraguai é a mesma coisa, certo? Então, E voltar com vida seria a grande... Agora, livre, né? quando ele exato. voltasse com vida e livre, ele seria um cidadão comum. O esforço até certo? maior, porque voltaria com a liberdade e com Exatamente. terra. Agora veja, então aí surge a lei da terra, que proíbe ao negro ter acesso à terra. Até hoje isso prevalece, haja vista que aqui no Vale do Ribeira, quando foi votado no governo passado a construção pela Votorantim da hidrelétrica. E aquilo ali iria eliminar, se for construído, elimina um grande número remanescente de quilombos. Até hoje, os negros, tanto no Mato Grosso, quanto no Nordeste ou no Sul, eles não têm posse da terra que eles moram. Certo? Até hoje, a lei da terra prevalece. Aliás, eu conversava outro dia com um jornalista, não me lembro o nome, que escreveu o livro O Último Quilombo, mostrando